bom? Estamos aqui então para mais uma live. Nossa penúltima live, vamos entrando. Estaremos aqui com uma convidada nova, a Nailde. Vamos lá entrando, pessoal. Estamos aqui com mais uma convidada nova. Nossa penúltima convidada, na realidade, que é a Nailde. Ela estará aqui conosco hoje. Vamos falar justamente sobre o empreendedorismo dentro da liderança. E vamos aqui aguardar ela mandar o convite. Ela já está aqui presente. Vamos entrando, pessoal. Vou aqui aceitar o pedido dela. Já está aqui a chegar. Olá, Olá, bem, tudo por aí? também, que bom estar aqui contigo hoje. É verdade. Olha, temos aqui algumas pessoas. Vou antes de apresentar-te aqui ao público, eu vou pedir que todo mundo mande um convite para outras pessoas poderem participar e estarem aqui conosco hoje, justamente porque é a nossa penúltima live. Vamos estar aqui com a Nailde a interagir. Anailde, consegues ouvir-me bem? Perfeitamente, e tu ouves-me bem? Boa, também consigo ouvir-te, felizmente. Que Consigo bom. ouvir-te muito bem. Embora a tua imagem fique um pouquinho travada, mas eu consigo ouvir-te. O importante também é mais ouvir, né? Também. Tudo é Boa. importante. Então, como é que está o teu dia? Como é que está aí? Estás Luanda, né? Como é que está Luanda? Oh, estou por Luanda, está com o clima de Boa. Olha, uma situação. uhum. Eu ouço-te com um bocadinho de cortes, Anailde. Gostaria de saber, pessoal, vocês estão aqui a acompanhar, também estão a ouvir a Anailde com cortes? Queria saber se estão a ter um feedback ruim da nossa imagem, nossa voz, antes da gente começar a falar o que nos propomos a falar. Gostaria de ter o vosso feedback, se por acaso estão a ouvir mal, se estão a ver mal. Eu não consigo ver a Anailde nesse momento. Opa, Anailde, por mais consegue ver-me que muito bem? estão ótimos. Boa. Bom, se está tudo bem, está. Então deve ser talvez a minha internet. Mas Os lá consegues? vamos. Neildo, olha, antes de mais, eu quero agradecer-te por teres aceito o convite, Eu é ok? que Lembrando a todo o pessoal que este é um projeto que eu estou a fazer em parceria com a Bet People, que é uma empresa de capital português e capital angolano. É justamente para fazer uma dinamização de um curso que será lançado já agora no próximo mês, que é desenvolvimento de líderes e formação de equipas. Nesse processo de desenvolvimento de líderes, eu tenho procurado toda semana trazer um convidado que seja inspiracional na área da liderança. Já tivemos aqui vários convidados e hoje estamos com a Nailde, que é a nossa penúltima convidada. A última live será na próxima semana. E então, antes de eu passar a palavra na Hilde, eu gostaria que todo mundo partilhasse justamente essa live com outras pessoas, porque do mesmo jeito que nós estamos aqui a aprender e a ter uma conversa e vamos aprender algumas coisas, outras pessoas também poderiam aproveitar e aprender isso da mesma forma, ok? Então, Neildo, eu gostaria que apresentasses ao público, dissesses quem és e já agora dissesses mais ou menos como é que começaste a tua trajetória profissional. Ok, então, ouves-me perfeitamente, certo, Ivandro? Ouves-me bem, Ivandro? Ouço muito bem. Ótimo. Então, eu sou a Anaílde, portanto, sou nascida em Benguela, nascida e criada, com muito orgulho. E, portanto, mais ou menos aos meus 17, 18 anos, fui para Portugal para estudar e, portanto, voltei depois de mais de
7 anos. Portanto, na altura, comecei com um convite de um professor meu. Eu sou licenciada e mestre na área de finanças. Portanto, a ingressar ou a juntar-me àquele numa empresa de consultoria auditória, ok? Na altura estava também a fazer mestrado, mas achei que era uma boa oportunidade, porque enquanto aguardava a marcação da data para a tese, já regressei à escola para começar a trabalhar e ter feito um estágio financeira, portanto, associada a eles, que é a OREI. Nesta altura, vim para Angola pela Ernest Young, estive a trabalhar lá e, portanto, era professora de contabilidade e fiscalidade, basicamente. Então depois surgiu a necessidade de ir a Benguela, para apoiar os meus pais na projeto que eles têm lá, portanto, numa empresa de construção civil e obras públicas, em que, portanto, comecei a trabalhar como controller de gestão, ok? E, portanto, o controller trabalha no sentido de garantir uma eficiência e eficácia de processos, de custos, portanto, garantir que a direção e a administração têm informação fidedigna relativa a tudo aquilo que sejam as obras naquele setor em específico, portanto, garantir que há fiabilidade na informação e garantir que há bem definidos e que eles são transversais por toda a empresa e que as pessoas efetivamente os cumpram, lá está, para que a empresa consiga alcançar de forma estratégica, lá está, portanto, os objetivos que define, né? Tanto a nível do orçamento como de tudo. Portanto, e nesta altura estive na Ter Ponto por mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos, e portanto depois acabei por terminar como diretora financeira, porque na altura não era diretora financeira, saí da empresa, e portanto após essa experiência viemos para Luanda, porque achamos que havia mais oportunidade cá, o mercado é diferente, mais globalização, e profissionalmente para o meu marido poderia ser mais relevante, como ele é advogado, e portanto estamos cá, e portanto trabalho numa empresa no setor de distribuição retalho, e portanto adoro o que faço, graças a Deus. De um modo geral, a nível na componente mais profissional, acaba quanto ao empreendedorismo, temos estado a trabalhar também na criação e operacionalização da atividade de consultoria financeira no escritório no escritório, pronto, que é um projeto em paralelo com o meu filho. E, portanto, queremos também agora, estamos a criar um projeto, foi uma ideia que tivemos, que é basicamente ajudar pessoas que tenham menos disponibilidade, a minha funcionária, estamos a pensar em criar e juntar jovens capacitados, eu, como Ivandro, pessoas de diversas áreas, e que possam efetivamente contribuir positivamente para a vida destas pessoas, ok? Eu acho que devemos deixar de dar dinheiro à mão das pessoas e ensinar-lhes como fazer com o pouco que a gente, pronto, com o pouco conhecimento que temos até hoje, começar nas nossas casas com as pessoas que trabalham conosco, os seguranças, portanto, fazer esse trabalho de consciencializar, de ajudar, de apoiar, conseguimos fazer um bocadinho, portanto, por essa sociedade. Para além disso, há o projeto Olha, Zenbox. Continua. Não, para além disso, há o projeto Zenbox, né, que surgiu há relativamente pouco tempo, que é o meu bebê, assim como a minha filha é o meu bebê. Portanto, é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, apesar de, quando era mais nova, pensar numa coisa muito maior, que eu sei que é concretizar. Portanto, o projeto Sandbox é uma coisa pequenina dentro do universo de coisas que queremos fazer dentro daquilo que é o bem-estar das pessoas. Queremos chegar à casa das pessoas e ensinar-lhes uma forma diferente de estar, ok? Ensinar as pessoas a estarem mais conscientes sobre si, ensinar o que é uma meditação, portanto, levar esse modo de vida diferenciado das pessoas, ok? Nós vivemos tempos muito conturbados, com rotinas muito frenéticas, e como sabe, o nível de exaustão
pessoas é cada vez maior. E esse projeto, portanto, é uma coisa pequenina dentro do universo das coisas que queremos fazer para ajudar as pessoas lá estar a se encontrarem, a estarem efetivamente equilibradas, ok? E o meu melhor, que é o projeto que o Ivandro também pode conhecer, também é outro bebezinho, já não é bebê, já é uma criança que nasceu em 2016. Aham, aham. Na altura, portanto, eu ainda estava em Benguela e comecei a ter necessidade de manifestar sentimentos que eu tinha, pensamentos, coisas que eu via na sociedade e, portanto, ajudar as pessoas também um bocado nessa oportunidade das pessoas que estão a ter um dia difícil, perceberem que efetivamente é normal, que nós somos humanos, que ninguém tem uma vida perfeita, que hoje estamos lá em cima ou amanhã estaremos cá em baixo, portanto, são as curvas naturais da vida. E, efetivamente, pronto, mais ou menos essa quarentena comecei com os vídeos, que nesse momento estou um bocadinho parada, portanto, os vídeos a nível do YouTube, também a falar mesmo sobre esses temas, portanto, é tudo muito alinhado com a Zenbox, são irmãs, Zenbox, e este projeto do No Meu Melhor, portanto, eles basicamente complementam, acaba por ser isso, ensinar as pessoas como Uhum. terem mais cuidado ao longo do dia, como relaxarem mais, como estarem mais consciência, mais presença. Portanto, a nível de projetos, é essencialmente isto. Ok. Olha, eu particularmente, eu já estive, antes de fazer-te o convite, eu recebi uma indicação de alguém, disse assim, olha, tens esse projeto, queres uma pessoa empreendedora? Convida a fulana. E a fulana tem isto, isto, isto. Eu disse, olha, por acaso eu já ouvi falar, mas não conheço a fundo, vou dar uma olhada. E quando eu fui dar uma olhada, uma coisa chamou muito a atenção, muito. É o facto direto ou indiretamente, o teu projeto dizer que nós temos de valorizar aquilo que temos e desvalorizar aquilo que nós não temos. Por quê? Porque as pessoas dão muito valor às coisas que Exatamente. elas não têm. Elas dão muito valor às coisas que não têm. Dão valor a um telemóvel, dão valor a uma viagem, por exemplo, a Paris, dão valor. Mas esquecem-se de dar valor, por exemplo, a coisas muito simples e que nos fazem bem. Percebes? Dar valor à É família, verdade. dar valor àquele momento que ela vai tomar um café com um amigo, dar valor àquele momento que a pessoa está com o filho, está com o marido, está com a esposa. E então eu achei excepcional isso. Achei mesmo isso muito É, interessante. Neilda, diz-me é uma aquela coisa. questão da, a questão Tu da falaste gratidão. agora dos teus. Uhum. Não, Diz a dizia que é a Neilda. tal questão da gratidão que hoje tanto se fala para aprender a efetivamente tem hoje para poder ter mais, né? Eu já me levanto com má disposição para ir trabalhar, como Exatamente. é que eu hei de fazer mais para o meu futuro, né? Se hoje plantar o que vou colher, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. E olha, tu disseste que além destes teus projetos paralelos, que foi justamente a razão de eu ter convidado, porque é o seguinte, eu vejo-te como uma empreendedora. Uma empreendedora. Mas ainda assim, antes de seres uma empreendedora, tu tens um trabalho. Quando eu digo Certo? empreendedora, eu não falo empreendedora só em termos de negócios. Tu também, embora tenhas o teu trabalho, mas também és uma empreendedora social. Quando eu falo de empreendedorismo social, eu estou a falar de uma pessoa que preocupa-se em ajudar o próximo. Porque o que é que nós vemos nas instituições hoje em dia? Nós vemos as instituições só preocupadas com o lucro. E nós até então Exatamente. sempre aprendemos que as instituições elas devem também ter um caráter social. Elas devem ter dentro da sua organização, dentro da sua estrutura, uma área reservada a projetos sociais. Só que infelizmente isso é uma coisa que poucas empresas têm feito. Elas não precisam propriamente de estar dentro daquela empresa a fazer aquele projeto social, mas criar um outro projeto paralelo que se faça alguma coisa social. E é isso que eu te vejo a fazer. Tu és uma empreendedora social, tu tens o teu trabalho, tu precisas de ter um trabalho para poder custear as tuas despesas e sobreviver, mas ainda assim tu exerces o empreendedorismo social. Sim.
também, sem dúvida, seja no dia a dia. eh, eu acho importante isso que referiste, né? Que esta questão das empresas também se dedicar mais à responsabilidade social. É uma tendência que devemos abraçar. Nós não podemos pensar só no lucro monetário. Ajudar as pessoas é um lucro que não é propriamente monetário, mas tem, pronto, tem vantagens fora de série, fora a nossa própria satisfação. Quando temos a possibilidade de ajudar alguém, né? Quando a gente pequenino, portanto, nós olhamos e pensamos, tu próprio tens essa gratidão, né? E nós temos que cada vez mais trabalhar nós próprias, mulheres, os homens, as empresas, que são constituídas por nós, começar a incutir esse tipo de princípio, até para sensibilizar os colaboradores que é preciso fazer pelos outros, né? Não devemos viver numa bolha, né? Nós vivemos num país em que a discrepância social é muito grande. Portanto, eu olho daqui do meu condomínio, pessoas que vivem de forma, pronto, provavelmente não têm o que comer, né? E a gente se calhar dá só de deitar fora a comida. Portanto, principalmente numa realidade como a nossa, é um assunto crítico, é um assunto bastante crítico. Isso é verdade, isso é verdade. Mas olha, tu na criação dos teus projetos, acredito que foram ideias que se calhar amadureceste com familiares, com esposo, com pessoas próximas, e acredito que do mesmo jeito que talvez tenhas tido o apoio de algumas, também recebeste algumas coisas negativas, recebeste energias negativas, estás a dizer, isto não, não faças isso, isso não vai dar muito certo. Então, o que é que eu queria perceber da tua parte? Isso porque as pessoas que eu convido é sempre para tentarem trazer alguma inspiração às pessoas que nos assistem. E é isso que eu queria saber. Quais são os desafios que tu enfrentaste na criação desses teus projetos? Porque quando eu falo na criação desses teus projetos, atenção ao pessoal que está a assistir. Não é, o empreendedorismo não é só apenas criar negócio, não. Eu já depois da Neilde falar, eu vou explicar mais ou menos o que é exatamente o empreendedorismo que muita gente acaba por confundir. Mas diga lá, Neilde, quais são os desafios que encontrou na criação desses teus projetos? Eu diria que um dos maiores desafios acho que é mais pessoal, né? Que é a questão lá está, de exigir muita disciplina, planeamento, porque lá está, como é a gestão acaba de ser a gestão de projetos múltiplos, e o facto de ser uma realidade nova, para mim particularmente, foi mesmo, portanto, conseguir reajustar a minha vida, as atividades que eu já fazia, portanto, a essa nova realidade, que é prazerosa, mas que efetivamente implica, lá está, mais disciplina, mais planeamento, mais organização. Portanto, sim, não a gente ouvi, felizmente não me deixei abalar, porque tinha já noção pela experiência, portanto, pá, com outras pessoas, pelo feedback que eu tenho dos meus pais e das pessoas com quem eu. Isso é o processo natural. Há pessoas que não vão acreditar em nós no primeiro momento. E se nós não continuarmos a colocar fé no projeto, nós vamos mesmo ser derrubados. Portanto, eu lembro quando, portanto, isso também foi praticamente, contactei alguém que queria que passasse a ser meu fornecedor para a Zenbox em específico. A pessoa disse que não, tu precisas de um investimento de X, esquece lá isso, que tu nunca vais conseguir fazê-lo, porque é que te diferencia de mim. E eu pensei, ok, eu nem sequer te expliquei o meu projeto, portanto, mas sim, tu deu-me algumas opiniões que eu agradeci, e portanto é uma pessoa que já estava no negócio há tempo, e agradeci, por acaso sigo algumas recomendações que ele me deu, mas não digo que isso me bloqueou, é claro que fiquei a pensar, bem, isto agora não estava nada à espera, né? Já contava com este fornecedor, e até uma empresa que podia ir comigo, faz parte da vida, né? Então, procurar outros, não podemos nos deixar ir abaixo. Portanto, há amizades que se perdem, há pessoas que olham, que fingem que não viram. Portanto, há outros que vão dizer que isto não faz sentido nenhum, outros que vão dizer que isto há muito no mercado, para o teu produto não tem nada de especial, mas é preciso, infelizmente,
daqueles momentos de absorver as coisas boas e Aham. construtivas que as pessoas têm para nos dar e bloquear aquilo que a gente filtra como sendo crítica construtiva. Portanto, há pessoas que com jeito tentam passar certas informações destrutivas, mas que mascaradas não conseguem. Olha, é exatamente isso. E é uma coisa muito interessante nisso que tu falaste. eh, muitas pessoas, elas estão à espera de uma luz, mas elas não são capazes de levantarem-se para carregarem no interruptor. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essa experiência que tu viveste, que foste conversar com uma pessoa mais velha, porque nós não podemos ignorar as pessoas mais velhas. Por que é que nós não podemos ignorá-las? Embora elas pertençam a uma outra geração, mas elas têm uma coisa muito boa, que é a bagagem, que é a experiência. E nós, a nossa geração, que é uma Temos geração que. mais nova, o que é que tem? Tem a inovação, tem a criatividade. Então, nós quando aliamos a criatividade e a inovação, a bagagem e a experiência que a outra geração tem e fazemos o casamento dessas gerações, nós temos uma coisa muito boa, que é chamada produtividade. A gente produz. E, e foi exatamente isso que tu disseste. Foi necessário tu ouvires da experiência que tiveste, ouviste a pessoa que deu-te conselhos, embora algumas coisas não acataste, porque isso é exatamente assim. Nós, em qualquer tipo de conversa, nós vendemos e compramos ideias. Então, a gente, na venda e na compra de ideias, tem que saber o que é que vai comprar para si e guardar. Nós não vamos comprar todo tipo de ideia que nos é dada, não é? Então, tu soubeste escolher exatamente o que irias colocar para a tua vida. E eu acho que é exatamente esse o caminho. Mas Sim, querias sim. completar qualquer coisa, não? Eu acho que não, provavelmente não, mas sim, é isso que eu estava a dizer, que a vida exige, lá está, muita sabedoria, né? O nosso dia a dia todo temos que, portanto, ser bastante inteligentes, né? Na gestão com as pessoas, nas emoções, na forma como nos deixamos abalar pelo que os outros dizem. Portanto, é tudo uma questão de sabedoria, eu diria, né? É, e olha, e quando houve uma, eu acho que foi em janeiro, houve um congresso, isso acontece todos os anos na Suíça. Todos os anos na Suíça, no mês de janeiro, acontece um congresso que são selecionados e chamados e convocados os homens mais inteligentes do mundo. É chamado Fórum Econômico Mundial. Nesse Fórum Econômico Mundial deste ano, 2020, o tema mais, digo assim, mais badalado, mais frisado, foi justamente quais eram as habilidades que o profissional deveria ter para sobreviver neste momento novo. Porque assim, nós enquanto pandemia, cá em Angola demorou a chegar. Chegou acho que em fevereiro ou março, se não estou em erro. Mas na Europa, na América do Norte, América do Sul, a pandemia já se fazia sentir desde novembro. E então, razão pela qual houve essa reunião extraordinária, que é o Fórum Econômico Mundial na Suíça, justamente para se debater quais eram as habilidades que o profissional devia ter. E uma dessas habilidades que o profissional deve ter é justamente a criatividade. A Exato. criatividade, ela não é propriamente nós criarmos coisas novas, não. Ela passa muito por nós pegarmos as coisas velhas e nós criarmos coisas essenciais. Exato, exato. Então, exatamente, é nós criamos coisas essenciais. Então, eu quando vejo que tu pegaste no teu projeto, refiro-me à Zenbox, tu pegaste no teu projeto, são coisas que já existiam, não são coisas propriamente novas, mas tu pegaste numa ideia e conseguiste criar uma coisa essencial para aquelas pessoas que se revêem naquele contexto. Certo. Isso é ser empreendedor, percebe? Consegue-me ouvir bem, Neilde, que Certo, agora aqui obviamente cortou. isso. Portanto, como
perfeitamente, lá está. Eu acho que é só algum desfazamento a nível de recepção da informação, mas Boa, eu boa. consigo te ouvir perfeitamente. A maior parte das coisas estão inventadas, a roda está inventada, portanto, nós precisamos é de acrescentar vantagem competitiva aos projetos que temos, ok? Pensar de que forma é que eu consigo tornar, eu vendo esfoliantes, sais de banho, sabonetes artesanais, de que forma é que eu consigo tornar um esfoliante apelativo a um cliente? De que forma é que eu consigo dizer ao cliente, olha, a minha caixa custa 60.000 kwanzas. Portanto, todo serviço ao cliente foram das coisas, portanto, que nos fizeram ou que são basicamente a nossa principal Uhum. horários. Portanto, nós fomos buscar temos fatores de diferenciação. Efetivamente, o que temos são coisas que a concorrência não tem, falta de comprometimento. E que lá está, e que tem feito Uhum. efetivamente o projeto andar, porque as pessoas hoje em dia, pela atenção, e portanto, eu vendo sabonete de qualidade, eu quero usar, eu tenho que testar. Portanto, basicamente é trazer, lá está, Exatamente. ter inovação, trazer novidade. E Exatamente. isso é lá está, isso é dinâmico, portanto, a Sandbox tem 3 ou 4 meses, portanto, tem 3 meses, e, portanto, eu vou ter que me reinventar daqui a bocado na Zenbox. É claro que o conceito ainda não está esgotado, a Zenbox ainda está na fase de crescimento, de nascimento, basicamente, portanto, mas sim, eu tenho que pensar, tenho que me sentar, tenho que estruturar, e é preciso, lá está, colocar essa energia nos projetos, né? Lá está. Pois. Olha, eu acho isso muito interessante a dizer, porque é assim, o empreendedorismo, ele tem várias áreas. E ele não se limita só a criar negócios. Porque tem aquelas pessoas que criam ideias e tem as pessoas que executam as ideias. E ambas estão a Exatamente. exercer o empreendedorismo. Percebe? Exato. Ambas estão a exercer o empreendedorismo. Porque tem pessoas que são muito boas a pensar, a criar estratégias, a idealizar projetos, mas até então não têm aquela, sabe, aquela coisa de fazer acontecer, de dizer vou fazer. Mas já tem aquelas Sim, pessoas que não têm a ideia, por várias razões, talvez porque não teve tantos estudos, não teve acesso a tanta informação, mas é aquela pessoa que luta, que sabe o momento de não desistir, está constantemente na batalha e vai à frente e vai atrás, corre atrás. Ambas estão a exercer o empreendedorismo, sem percebe? dúvida. E isso que a Neilde disse de daqui a pouco terá de se reinventar na Zenbox, embora o seu projeto ainda esteja numa fase de nascimento. Eu vou lhe colocar uma história fictícia, mas muito engraçada, mas muito realista. Veja bem, a Nailde por acaso é cristã? Sou. É cristã, boa. Então conhece a história de Noé. Conhece a Sim, história de Noé? Noé e a sua arca, confia, não Isso. conheço a história toda, a história da Bíblia, mas Pois, mas aquela história simples, né? Que os animais entraram na arca para não entrar em extinção e tal. Então, Anailde, veja bem. Supostamente, os únicos animais que não entraram na arca de Noé. Anailde, deixei de te ver mesmo agora. Mas estás a ouvir-me normal? normalmente. Perfeito, Ok. perfeito. Então, supostamente, os únicos animais que não entraram na arca de Noé foram os dinossauros. Supostamente, foram os únicos animais que não entraram na Arca de Noé. Quando houve a mudança climática no mundo, os dinossauros foram os únicos animais que não foram capazes de se reinventar, de se adaptar
aquelas mudanças que estavam a acontecer no mundo naquela época. Razão pela certo. qual são os animais que entraram em extinção. O mesmo vai acontecer conosco, seres humanos. Nós até então estamos a viver uma coisa que nunca havíamos vivido nós, enquanto nós, nossa geração. Ainda não tínhamos vivido uma pandemia. Já houve outras, mas que não fizeram parte da nossa história. Fazem parte, Certo. desculpa, não fizeram parte da nossa geração. Uhum. Mas nós teremos também de nos adaptar. Teremos também de nos reinventar. Porque se nós assim não o fizermos, vai exatamente acontecer conosco o que aconteceu com os dinossauros. Vamos entrar em extinção. E quando eu falo em entrar em extinção, é nós não conseguirmos mais emprego, nós não conseguirmos acompanhar as dinâmicas e as ideias do mundo, as nossas profissões caírem em invalidade e nós não conseguirmos reinventar as nossas próprias profissões, porque existem profissões que vão deixar de existir, Anailde. Eu estive a É ver essa semana, eu tenho uma pessoa muito próxima, que foi operada e eu não sabia e procurei saber como é que correu a operação e acredita se quiser, Anel, dessa pessoa foi operada por uma máquina e não por um ser humano. Por quê? Porque foi-lhe dito que a máquina ela é muito mais assertiva, porque não tem aquela coisa de tremer com a mão e tal, e então era muito mais prática essa pessoa ser operada pela máquina. Então nós vemos que indiretamente, se nós não nos cuidarmos, vamos ser substituídos. é, é verdade. É verdade. Percebe? Tenho Então, quando você dúvida. falou que daqui a pouco vai ter que se reinventar no seu negócio, eu concordo 200%. Realmente Estou vamos ter que preparada. passar por uma reinvenção. É. E eu já vou me consciencializando Percebe? que faz lá está. E, portanto, os negócios têm ciclo, ó. Portanto, têm ciclos. E, portanto, quando estiver no decréscimo, eu vou ter que saber identificar isso e lá está. E me reinventar. Exatamente, exatamente. Olha, mas diga-me uma coisa. Você, como empreendedora, também trabalha com uma equipa, não é? E eu gostaria de Perfeito. saber, qual o número do capital humano que trabalha consigo? O número de homens, Então, mulheres que trabalham consigo? assim, a título profissional, portanto, nesta empresa, trabalho como gestora financeira, giro 7 pessoas, ok? Dos quais 6 são homens e só uma é que é uma senhora. Ok. E agora diga-me uma coisa. Nesse momento de pandemia, vocês fizeram home office, trabalharam em casa, ou tiveram, ou ainda conseguiram ter condições de biossegurança para trabalharem de forma presencial? Anailde, conseguiu ouvir-me? Anailde? Acho que a internet hoje não está a ajudar, pessoal. Conseguem ouvir-me bem ou só estou com problemas com a Anailde mesmo? Deem aí o feedback, por favor, se alguém consegue ouvir-me bem. Ah, Anailde voltou. Boa. Então, eu perguntei, né? Consegue ouvir-me bem? Eu ouço perfeitamente. Boa. Então, Neilde, eu perguntei, nessa fase de pandemia, você com a sua equipa conseguiram, tiveram condições de biossegurança para trabalharem de forma presencial ou tiveram que fazer teletrabalho, home office? Neilde, conseguiu ouvir-me? Acho que isto está um bocado mal. Neilde, tá, hoje a internet está bem ruim. Eu tive que ligar os dados, porque com a empresa que nos fornece internet, que eu prefiro nem mencionar o nome para não fazer publicidade que não merecem. Mas consegue ouvir-me agora?
Doutora Amália, boa noite. Oh, minha mentora, obrigado por estar aqui. Ah, acho que só a internet da Nailde é que está mesmo bem ruim, né? Eu agora liguei os dados móveis. Vamos ver. Vai ser bem melhor, acredita. Eu, para fazer lives, tenho de ligar sempre. Mas eu Ok. perguntei, você a dirigir o seu capital humano, a sua equipa de trabalho, vocês conseguiram ter condições de biossegurança para naquele momento de de estado de emergência, depois logo em seguida ao estado de calamidade, vocês trabalharam, fizeram teletrabalho, trabalharam em casa ou conseguiram executar os trabalhos de forma presencial na empresa? Não, tivemos mesmo que, portanto, a empresa teve que seguir as regras que estavam definidas a nível do decreto, né, que é colocar, portanto, 50% do pessoal em casa e 50% do pessoal em escritório. Portanto, todos tivemos que nos reinventar mais uma vez, nos readaptar. Para mim foi um desafio, porque lá está a dinâmica em casa e o trabalho em casa. Apesar das pessoas terem a sensação de que é uma coisa fácil, não é. Principalmente quando se tem pequeninos, né? Que acaba por ter uma gestão ainda maior. Eu, quando estou no escritório, o meu foco, Pois, portanto, quando estou em casa, o foco são muitos. é verdade. Mas Eu sim, pergunto-lhe isso porquê? Eu pergunto-lhe isso porque, Anail, uma das coisas que, uma das pesquisas que eu tenho procurado fazer é justamente como é que as lideranças elas geriram as emoções das suas equipas de trabalho nessa fase. Porque foi uma fase que até então ninguém estava adaptado. Ninguém. é, Olá, doutora Andreia. Ninguém estava adaptado. Absolutamente ninguém. Então, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. E nós precisamos de perceber, justamente para deixar registros para a nova geração que está a vir e nós devemos aprender, como é que vocês, enquanto liderança, conseguiram gerir as emoções da vossa equipa? Porque havia muito medo, havia muito receio, as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em casa, porque muita é, gente pensa que a pandemia ou a quarentena foi sinônimo de férias e não foi. exato, Outras é pessoas isso que eu estou. pensam que a quarentena era ou o teletrabalho é para trabalhar de pijama e não é bem assim. Então, eu gosto de usar esse termo. Por quê? Porque teletrabalho não é para trabalhar de pijama. Não, eu estou em casa, mas ainda assim preciso trabalhar. Eu preciso de produzir. E é isso que eu queria perceber da tua Exato. parte. Como é que fizeste essa gestão? Bem, efetivamente nesta fase, para mim até acabou por ser uma fase de muitas mudanças, ok? Portanto, porque eu estava numa área, também passei para outra área portanto, nesta área achei que era melhor, portanto, estar mais tempo com a equipa, portanto, exercer efetivamente trabalho presencial. Eu julgo que acabou por Pois, ser benéfico, tanto para eles como para mim, porque lá está. Portanto, como eu lidero maioritariamente rapazes, e os rapazes estavam, portanto, a equipe não é assim muito grande, são 7 pessoas e até temos um escritório confortável. Portanto, a equipa estava praticamente toda em trabalho presencial, ok? Mas é claro que nessa fase fez toda a diferença, principalmente porque, pronto, por outros motivos que não interessa para aqui citar, portanto, a presença, o acompanhamento, o estar ao lado deles, o dizer-lhes, olha, põe a máscara. E, portanto, acho que é uma realidade nova e as próprias empresas estão a conhecimento de que esse provavelmente será o caminho. É claro que é uma questão diferente, ainda estamos a descobrir como a fazer, mas efetivamente esta colaboradora que é uma senhora, portanto, ela acabava de vir de uma licença de maternidade, portanto, a gestão com ela, lá está, acaba por ser um bocadinho mais complicada, né? Porque ela tem um bebê pequeno, teletrabalho a meio período, teletrabalho e trabalho presencial, e efetivamente, portanto, falando, comunicando, fazendo pontos de situação, mas, portanto, por outros motivos, é claro que esta questão da pandemia trouxe coisas boas e más, né? E é muito importante lá as chefias terem capacidade de acompanhar efetivamente os colaboradores nesse processo, nessa fase, a questão da comunicação.
não. Nós tivemos um caso positivo no escritório, as pessoas, portanto, ficaram um bocado excitadas com a situação, algum medo, inclusive, mas, portanto, fez um trabalho de interagir com as pessoas, de informar que não havia necessidade de pronto, estarem naquela condição e que, portanto, a empresa tem criado todas as condições efetivas para que seja possível, lá está, as pessoas continuarem nessa condição, seja em teletrabalho, seja em trabalho presencial. Mas, de um modo geral, eu posso dizer que não tem sido crítico, lá está, agir, até porque, provavelmente, por estar, portanto, como disse, com a equipa maioritariamente em trabalho presencial. E como somos muitos, não há necessidade de estarmos amontoados e como são maioritariamente rapazes, eles estão praticamente, pronto, estão a 100% em trabalho presencial. Boa, boa. Olha, uma coisa interessante que você disse, que a pandemia trouxe coisas boas e ruins. Eu concordo plenamente, porque eu acho que as crises, elas são fontes de oportunidade. E eu falo isso por mim. Eu falo isso por mim. Eu até então, eu sentia-me confortável no trabalho que eu tinha e a fazer as coisas que eu sempre fiz e me propus a fazer. Uma vez ou outra tirava uma formação, uma vez ou outra fazia um curso ali, um curso aqui, aumentando sempre o meu background e tal. Mas quando surgiu a pandemia, que todo mundo fez isso, cruzou os braços, outros simplesmente disseram: Ok, estou em casa, vou aproveitar a descansar. Outros ficaram retraídos e com medo. Eu fiz isso. Arregacei as mangas e eu disse: Vou, Agora eu vou, vou. agora eu Eu disse: vou. Agora eu vou. Agora é a minha vez. Agora eu vou fazer o que ninguém faz. Eu procurei fazer coisas diferenciadas. E por que que eu te digo isso? Porque o nosso tema de hoje é justamente, pessoal, é a liderança ligada ao empreendedorismo. E quando eu te digo isso, por quê? As pessoas têm a ideia que o empreendedorismo é apenas a criação de negócios e ser autônomo. Nem sempre passa por isso. O empreendedorismo é muito mais do que isso. O empreendedorismo é temos o intraempreendedorismo. É eu fazer parte de uma organização e eu levar à minha liderança ideias que permitam que aquela organização sobreviva, com que aquela organização se adapte ao novo contexto, porque aquilo também irá me beneficiar a mim enquanto colaborador, porque eu não vou perder, o meu emprego não estará em risco. Eu estarei a ser proativo, eu vou ajudar a empresa a desenvolver. E então, que é uma coisa que, honestamente, se olharmos a fazer um diagnóstico, eu acredito que nem 50% das pessoas fizeram isso nessa fase de pandemia. Foram os líderes que tiveram que estar a parar e dizer: o que é que eu vou fazer para que a minha empresa não afunde? O que é que eu vou fazer para que a minha empresa não vá abaixo? Porque o colaborador até então, ele estava em casa relaxado, porque ele sabia que foi lançado um decreto que ele, produzindo como não, no decreto vinha escrito que ele tinha direito ao seu salário. Uhum. Lembra-se? Ele tinha Certo? direito ao salário, então caiu num comodismo. Mas está a ver, aí é onde nós vemos, e eu vou lhe ser bem honesto, isso eu notei em várias empresas, muitas empresas só ficaram também a observar esse tipo de colaborador. Porque foram Exato. aqueles colaboradores que depois, na mínima, na primeira oportunidade, a empresa fez o quê? Dispensou. Porque viu que Exato. é um trabalhador que eu não posso contar com ele. Exato. Exato. Percebe? Eu Então, dizer, sim. uhum. Diga, Neilton. Podes continuar, Ivan. Pois, então é justamente isso que eu estou a dizer. Porque é nessa fase de pandemia que os colaboradores deviam olhar como uma oportunidade de fazer o quê? Dizer: olha, não, eu vou ajudar a minha liderança a fazer A, B, C, D. Eu tenho experiência nisso, eu vou ajudar nisto. Ou então eu posso fazer isso a partir de casa. Ou seja, porque no fundo eu estarei a salvaguardar o meu trabalho, o meu dinheiro no final do mês, percebes? E as pessoas infelizmente não têm essa percepção. Elas pensam que basta pertencer numa empresa, basta eu conseguir entrar numa empresa, eu só preciso de cumprir com aquilo que a minha liderança manda, mais nada.
Eu falo por mim. Eu, enquanto empreendedor, eu não preciso de ter na minha empresa um colaborador que faça só o que eu digo ou só o que eu mando. Eu quero alguém que me Exato. traga inovações, eu quero alguém criativo, alguém que seja capaz de ter um pensamento crítico e dizer, chefe, ou líder, olha, isto aqui não está bom, acho melhor irmos por aqui, por ali, sabe? Também ter o poder, às vezes, de ter o poder de decisão, de não depender Exato. sempre da minha da liderança para tomar as decisões, ele ser capaz de dizer, olha, aconteceu este problema, vou resolver. E depois chegar e ligar para o chefe e dizer, olha, chefe, olha, aconteceu isto, mas eu tomei essa decisão assim, assim, assim. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Percebe? Uhum. É isso que está-nos a faltar. É, Infelizmente, os jovens cá em Angola estão muito parados. Muito parados. E essa pandemia trouxe ainda maior comodismo. E depois reclamam que não há empregos, que não há oportunidades. Há sim empregos. Há sim oportunidades. As pessoas é que têm que se fazer valer. exato. Percebe? As pessoas é que têm que se fazer valer. E é isso que eu acho, porque realmente é nas crises que nós encontramos as grandes oportunidades. É verdade. E por acaso, às vezes, tanto tenho pensado em como nós temos que aprender a valer primeiro e só depois pedir recompensas por isso, ok? Porque depois, lá está. Como é que eu vou explicar isso? Nós, enquanto jovens, eu não tenho um problema de Angola, se é mundial, mas o jovem quer ir sem antes trabalhar. Nós temos essa ideia de chegar longe, portanto, as coisas constroem-se, né? Tudo se constrói. E é isso que tu disseste, e no fundo, isso nas empresas é que distingue o colaborador que sobe, que ascende, daquele que continua estagnado. Depois ele pergunta, diz que é sorte, que é porque é sobrinho de fulano, que, portanto, é tão mais fácil, né? Tão mais cômodo dizer isso, né? Do que propriamente ir estudar, ir formar, lá está, sair do comodismo, né? Exatamente. Mas é exatamente isso. É o que eu sempre digo. Eu, enquanto pessoa, eu não posso controlar os fatores externos. Eu não posso Exato. controlar a pandemia, mas eu posso controlar a minha ação diante da pandemia. Certo. Percebe? Há uma frase que eu já não me lembro quem disse, já não lembro quem disse, que diz assim: qualquer que seja o problema, faz parte da solução. Então, eu tenho que fazer parte da solução do problema. Exatamente. Exatamente. Percebe? É. E é isso. Olha, Neildo, estamos a 10 minutos de terminar, pessoal. Se tiverem alguma pergunta para fazer, Anaildo, estejam à vontade, tá bom? Anaildo, há uma coisa que eu gostaria de. Pronto, praticamente eu até já ultrapassei a pergunta que eu iria fazer, que era justamente saber se tu achas essa fase uma fase propícia para se criar algum negócio, para se empreender, mas nós praticamente já dissemos que não é só criar um negócio, né? Muitas das vezes é empreender dentro do teu local de trabalho, dentro, porque as pessoas quando falam em empreendedorismo pensam sempre, empreendedorismo, ok, eu vou largar então o meu emprego e vou criar algo novo. Não, não precisa necessariamente ser isso. Dentro do seu Não local precisa. de trabalho também podemos empreender, não é? Certo, certo, sem dúvida. Pronto, mas Anail, queria saber uma coisa. Dentro destes seus projetos, alguma vez pensou em desistir? Oi, não, 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 não assim de forma séria, né? Ainda há dias, eu não sei o que é que eu estava a gozar, e o meu marido disse: mais facilmente deixavas a Zenbox. E eu gozei, eu fiquei a pensar: bem, eu estou efetivamente determinada nisto, percebes? Então, eu acho que não, que eu tenho, portanto, muita assim mente para a frente. Posso ter, como toda a gente, momentos em que me digo de estilo: meu Deus, isto, pá. Olha, hoje tive um desses momentos, mas foi, lá está, no meu local de trabalho, de estilo, estou mesmo cansada, mas depois, pá, cada dia é um novo dia, né? E lá está, cada dia é um novo começo, e nós temos é que Pois, aprender a ter noção disso, né? Que é aquilo que eu te disse, há dias bons, há dias maus, portanto, temos é que aprender com as situações, evoluir, trabalhar, mas desistir
desistir, não necessariamente. Posso até dizer que, olha, vou desistir deste projeto em específico, mas com certeza haverá outra coisa. Desistir de Boa, mim, boa. isso não, isso não. Eu pergunto isso por quê? Porque há um tema que tem sido muito falado e ele não tem sido falado à toa, que é justamente a inteligência emocional. A inteligência emocional é um tema ou um fator que tem se abordado muito, isso a nível mundial. Isso por quê? Porque nesta fase de pandemia, o que as pessoas mais precisam neste momento, tanto para a sua vida privada, pessoal, como para o seu trabalho, dia a dia no geral, né? É saber lidar com as emoções. É saber Exatamente. pegar a razão, o momento de colocar a razão e o momento de colocar a emoção. Existe um autor chamado Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. Aconselho-te a ler um livro dele, muito bom, Qual é? chamado Código da Inteligência. Ah, Já, mas já anota aí e todo o pessoal que tiver, lê esse livro, Código da Inteligência. o Código da Inteligência é do Augusto Cury, não? É do Imagina, Augusto Augusto. Cury, né? Então é do É Augusto Augusto Cury. Cury. Então é Eu Augusto conheço, Cury esse livro. sou, Conheces, sou, né? É um livro muito interessante. sou bastante Pois, é um livro ligada. muito interessante. Nós temos dito que nós estamos numa fase de inteligência mais da nossa psique. Portanto, toda pessoa que tem capacidade de gerir emoções, efetivamente, saber se ouvir e saber trabalhar a sua mente, é uma pessoa que hoje em dia tem sucesso. Eu pratico meditação normal, Boa. todos acordo. E às vezes mesmo estou a montar a Zenbox, mas estou tipo com meditação no ouvido, porque, portanto, nós temos mesmo que começar a trabalhar essa componente. O equilíbrio é muito importante, que é exatamente essa questão que a Zenbox, a Healing Box, que é outro projeto que é irmão da Zenbox, mas que está em Portugal. Portanto, e mesmo eu, no meu melhor, queremos trazer às pessoas, né, que é essa capacidade de estarmos equilibradas, né, de estarmos, não é só pensar em conhecimento material, nós temos que começar a ter conhecimento espiritual, portanto, e a começar a evoluir como efetivamente seres humanos, não achar que é só perceber de matemática, perceber de... Exatamente. Nós temos que trabalhar a nossa mente, temos que evoluir muito como seres humanos. Exatamente isso, eu concordo plenamente. Porque Daniel Goleman diz sempre que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? Que nós temos 80% de emoção e o resto em razão. E Exato. é muito difícil nós colocarmos a razão, porque a gente trabalha muito à base de emoção. O ser humano é muito emotivo por natureza. E também não é muito agradável estar sempre na razão, né? Ficamos aquela pessoa muito fria. Então, lá está ter a inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que trazer o equilíbrio de Exato. nós percebermos como vamos agir, como não devemos agir, o que é que vamos falar, o que é que não devemos falar. Porque há pessoas que dizem É, assim, eu, por exemplo, ouço muita gente a dizer assim, eu digo mesmo tudo na cara porque eu sou honesta, sou sincero. Não, calma aí. Nem tudo se deve dizer. Isso é falta de inteligência emocional. Porque há coisas que realmente não se devem dizer. Ou então, escolher o momento para dizer. E ver como dizer. Percebe? Isso parte para o lado organizacional, Aneildo, porque nós muitas das vezes ferimos colaboradores, muitas das vezes temos colaboradores que são muito bons e nós às vezes, por alguma frustração, por ele ter falhado em alguma questão, alguma situação, nós sem maneiras vamos e ferimos mesmo, tocamos, sabe, naquela ferida e depois a gente sem dar conta, um mês, dois depois, esse colaborador está a ir embora, arranjou outro emprego. exato. E nós muitas das vezes nos esquecemos da atitude que tivemos com ele. Exato. E Exatamente. então isso tudo parte da inteligência emocional. E é isso que eu estava a dizer, é justamente trazer esse equilíbrio. Aneildo, olha, para fechar, tenho aqui a pergunta do teu esposo. Ele pergunta o seguinte: é verdade, ele pergunta o seguinte.
Gostaria de saber o que levou a Anailda a criar. Opa, passou aqui. Gostaria de saber o que levou a Anailda a criar tantos projetos e qual é a sua visão. Opa, está sempre a cair. E qual a sua visão para projetos agregar valor à nossa sociedade? Ok. Ele sabe, mas pergunta. Ele sabe. Mas pronto, o público quer saber também, né? Agora também eu fiquei curioso. Então, é efetivamente isso, é realizar-me pessoalmente, né? É fazer um trabalho com a comunidade, ajudar as pessoas a evoluírem, lá está, física, mental e espiritualmente, porque é o que eu estava a dizer, esses projetos, a Zenbox, a Healing Box, o Eu no Meu Melhor, portanto, este mesmo projeto que eu te falei de responsabilidade social, que tem o propósito de ajudar as pessoas da comunidade a se qualificarem, a aprenderem. Portanto, são tudo formas de me ajudar, de me fazer sentir gratidão e de ajudar todos e fazer sentir gratidão, ok? Pela comunidade. O bocadinho que eu puder fazer ser suficiente. Portanto, as pessoas às vezes até dizem que eu sou demasiado de emoção. Eu acho que eu tenho estes 80% da emoção aí muito bem vincados, porque eu preocupo muito com o ser humano e mesmo no local de trabalho sou muito comedida na forma como giro equipas, como falo, tento sempre chegar a eles e perceber quais são as dificuldades e tentar ao máximo trabalhar, portanto, pelas pessoas. Eu sou daquele tipo de pessoa que efetivamente quer que a minha empregada doméstica esteja bem para poder cuidar bem da casa. Eu quero que ela viva aqui ao lado de mim, para poder cuidar bem de mim, para poder chegar a casa em segurança. Nós queremos que o segurança daqui da porta esteja bem, para que ele possa nos guardar como deve ser. Portanto, nós podemos viver de forma isolada, é aquilo que eu estava a dizer, né? Temos que pensar no todo, até porque espiritualmente, e para quem já sabe que nós estamos todos interligados, nós somos só um, né? Que o teu sucesso, Ivandre, o meu também. Então, nós temos sempre que pensar nessa ótica, né? É exatamente isso. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Bom, Neilde, olha, pessoal, o pessoal que está a perguntar, que já disse que chegaram no final e queriam gravar, não se preocupem que as lives ficam sempre gravadas aqui no meu perfil no Instagram, mas ainda assim eu sempre faço, converto o vídeo para o YouTube e mando sempre depois para os convidados caso queiram partilhar com familiares e amigos. Então não se preocupem que depois eu passo para a Neilde e ela vai poder partilhar com todos. Bom, Neilde, Boa. para fechar então a nossa live, eu gostaria que deixasse algum conselho, alguma dica. Por tu seres empreendedora, temos tantos jovens que gostariam, por exemplo, de criar projetos ou dentro de uma organização, trazer inovações. Então, queria que deixasse alguma dica, alguma coisa. Alguma coisa que tu achas que vá sempre agregar algum valor? Olha, Ivan, o que eu tenho para dizer é efetivamente daquelas coisas que as pessoas vão achar clichê, mas que eu posso vos garantir que funciona. Eu testei isso comigo, os meus amigos com quem convivo testaram isso com eles mesmos e funciona, que é acreditarem em vocês. E efetivamente é preciso não nos distrairmos com coisas desnecessárias, sejam disciplinados, esforcem-se vosso autodesenvolvimento, pesquisem, vejam de que forma é que vocês podem agregar valor a vocês, à vossa família, aos vossos amigos, à sociedade em si. E, por favor, acreditem mais em vocês, acreditem mais no vosso potencial, não se deixem, sejam emocionalmente fortes e não se deixem derrubar por situação que for. Vocês são os capitões da. Exatamente. Portanto, nós temos o poder de dominar tudo o que está aqui. A nossa mente, eu costumo dizer, é que nos manda acima, assim como é a mesma que nos derruba. Eu também agora tenho um pensamento construtivo e digo, vou fazer, como eu tenho um pensamento destrutivo e digo, não vou fazer. Portanto, só depende da atitude que a gente tem em situações na vida, né? É exatamente isso. Olha, faltam apenas 20 segundos para terminarmos. Pessoal, é exatamente isso que a Neilde disse. Para todo o pessoal que esteve aqui conosco, eu agradeço a presença de todos. Para os que não puderam